porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E ouvir é diferente de escutar. Tem pessoas que escutam de tudo, mas não conseguem ouvir. Quando nós ouvimos, nós temos a plena consciência daquilo que temos como convicção de fé. E para isso nós estamos aqui, sendo sabedores de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E assim nós somos gratos, assim nós vamos levando a vida, acreditando que o dia de amanhã será melhor, acreditando que o mês de setembro será melhor ainda, acreditando que o outubro será um mês que vai ser muita bênção, acreditando que novembro será um mês que vai acontecer muitos milagres, acreditando que dezembro, que vai ser o último mês do ano, vai ser aquele que nós vamos encerrar com chave de ouro, e que venha 2022, porque o povo de Deus estará reunido em oração, crendo no poder da sua palavra. Quantos vieram ouvir a voz de Deus essa noite? Abra a sua Bíblia comigo, em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Aleluia. Nós vamos ler o texto que está no livro de Números, capítulo 13, que nos diz assim, é meio alto esse som. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E os enviou Moisés do deserto de Parã. Segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Dessas 12 tribos de Israel, cada príncipe foi escolhido como líder, para que espiasse a terra, o qual Deus tinha falado para Moisés. Então de lá saíram da tribo de Simeão, Judá, Isacar, de Efraim, Benjamim, Zebulon, de Gade, de Dan, de Asser, de Naftali, de Gade e de Josué. Dessas tribos, cada homem, chefe de maioral deles, saíram com uma missão, ao qual Deus havia dado. Deus já tinha preparado um lugar para que eles fossem para uma terra que manava leite e mel, uma terra que seria próspera. Essa promessa de Deus era uma promessa que tinha feito aos seus ancestrais, aqueles homens que já tinham essa promessa no coração de Deus. O capítulo 13, ele começa dizendo: e falou o Senhor a Moisés, envia para que espiem a terra de Canaã, a terra prometida, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha o que Deus estava dizendo, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, quando chega nesse momento, o Senhor, ele escolhe aqueles que são príncipes, aqueles que são líderes, aqueles que tinham uma liderança nas suas tribos, para espiar essa terra que era prometida. Igual aqueles príncipes, assim somos nós nos dias de hoje, escolhidos para espiar aquelas promessas que Deus tem para a nossa vida. E a maioria das vezes Deus permite que nós venhamos a espiar, para que nós venhamos sentir aquele gostinho de dizer: eu tenho que colocar a planta do meu pé naquele lugar, esse lugar vai ser meu, mas eu tenho que ter isso por herança de Deus. Eu vim aqui para trazer uma palavra profética para você essa noite. Alavassura candará. Deus vai te levar a um patamar que você vai enxergar a terra prometida e você vai ter que determinar se é aquele lugar que você ganhou por herança de Deus. Aqueles homens eram cabeças das suas famílias. Aqueles homens, assim como nós, que somos sacerdotes das nossas famílias, representantes das nossas famílias, assim eram eles, enviados por Deus, escolhidos por Moisés, porque de cada tribo saía um príncipe, e não era qualquer um, ele tinha que ser líder, ele tinha que ser um sacerdote,
para que ele tivesse um entendimento de Deus, para quando ele enxergasse a terra, ele soubesse aonde ele estava entrando, o que Deus estava colocando na sua mão, e o que aquilo traria de benefício para a vida dele, e para a sua geração futura. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando aqueles homens são escolhidos por Moisés, e eles vão para aquele lugar para espiar, lá eles ficam por 40 dias, eu disse 40 dias, diga comigo, 40 dias, foram 40 dias ao qual 12 homens se juntavam em todos os dias, e eles espiavam a terra, todos os dias eles olhavam uma promessa que Deus tinha colocado frente a eles. Pare para pensar comigo, analise. Quantas vezes Deus já te levou para certo lugar e disse: espia, isso aqui eu vou te dar por herança. E você até chegou a sentir o gostinho, o cheiro da terra, aquela vontade de tomar posse, mas não conseguiu. Por quê? Eu quero que você entre nesse contexto bíblico para você entender, porque ali eles ficaram por 40 dias espiando aquela terra. Sabe o que eles enxergaram lá nessa terra prometida por Deus? Muita coisa boa. Eles enxergaram maravilhas, eles enxergaram cachos de uvas, eles enxergaram romãs antigas, grandes, gigantes, eles enxergaram figos, figueiras enormes, eles viram uma terra que manava leite à vontade e mel, era uma terra próspera. Por 40 dias aqueles homens, eles espiam a terra e eles enxergam tudo isso. Mas não bastasse isso, de enxergar toda a promessa de Deus para a vida deles, que era uma promessa plena. Diga comigo, promessa plena. O que é uma promessa plena? É a promessa que Deus dá a garantia que não vai precisar forcejar, não vai precisar fazer muito esforço, porque Deus vai colocar na sua mão. Por quê? Porque é promessa de Deus. Se é uma promessa de Deus, você não precisa forcejar com nada. Só que daqueles 12 homens, 10 deles foram olhar a terra prometida e começaram a enxergar somente as dificuldades, somente as adversidades. E um comentava com o outro: o pior de tudo é que quando as pessoas não têm a visão daquilo que Deus tem para colocar na sua mão, ainda consegue influenciar pessoas que estão à sua volta para não acreditar na promessa de Deus. O pior de tudo. Eu não estou aqui para julgar nem quem acredita e nem quem se deixa influenciar, mas eu estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para você entender que muitas das promessas de Deus não se cumprem porque você é influenciado pelo seu irmão, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelo seu vizinho, pelo seu compadre. Alguém vai influenciar de uma maneira que vai te tirar dos olhos da promessa de Deus. Ou seja, a terra prometida já estava na sua mão, mas você foi influenciado e por algum momento você parou nessa caminhada. Nesse mesmo capítulo, eles enxergavam as maravilhas. No versículo 34, ele diz assim: chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa dos cachos que ali cortavam os filhos de Israel. A Bíblia diz que eles colocaram um cacho de uva. Olhe para mim aqui. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. A Bíblia diz que eles cortaram um cacho de uva e colocaram sobre uma verga, sobre uma madeira, e 2 homens colocaram no ombro e carregavam aquele cacho de uva. Um cacho de uva. 2 homens colocaram numa verga e carregavam aquele cacho de uva. Quem viu? Os 12 que foram espiar. Eles viram que a terra manava leite e mel. Mas alguém no meio deles
que não tinha uma fé sólida, que não acreditava no Deus verdadeiro, que não acreditava no potencial de Deus, na promessa de Deus, naquilo que Deus tinha prometido, tinha dito: olha, essa terra também é difícil de conquistar, hein? Ela é uma fortaleza. Essas cidades, elas são fortificadas, são grandes demais. Como é que nós vamos conseguir isso? Sabe o que eles enxergaram? Os Anáquios. Eles enxergaram os filhos de Anáquios, aqueles gigantes. Então alguém no meio deles começa a inflamar e trocar a visão que Deus tinha dado. Deus manda nós espiarmos uma terra que Ele vai nos dar por herança. Diga amém. Mas quando nós chegarmos lá, e em vez de nós tomarmos posse daquilo que Deus está colocando sobre a palma da nossa mão, e aonde nós vamos colocar a planta do nosso pé, nós encontrar dificuldade, a partir dali, eu potencializar maior a dificuldade do que a bênção que Deus está colocando, a partir dali eu começo a retroceder em cima da promessa de Deus. No versículo 28 ele diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anáquios, os amalequitas que habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amoreus que habitam na montanha, os cananeus que habitam ao pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Alguém sempre no meio de nós vai nos tirar da visão de Deus, alguém sempre vai tentar nos desestimular. Eu vou fazer uma faculdade, não faça, você é muito velho, você já não vai conseguir mais passar no vestibular. Olha, eu vou abrir uma empresa, não, empresa é muito difícil, fica trabalhando de empregado. Eu vou procurar um emprego, não sai procurar, por causa que nós estamos numa pandemia, não tem vaga. Sempre alguém vai tentar desestimular você, mas eu vim aqui essa noite para trazer uma palavra profética da parte de Deus. Não há demônio, não há nada que peça o agir de Deus na sua vida. Se Deus te deu algo por herança, Ele vai segurar as pontas, Ele vai te levar para isso. Agora nós temos que entender, por que Deus deixou 40 dias aqueles homens espiando a terra? 10 homens, a maioria, porque eles eram 12, a maioria deu negativo, dizendo: olha, não vai dar para nós entrar, o negócio aí é punk, é difícil, nós não vamos conseguir. Só que no meio de toda essa diversidade, Deus sempre vai levantar alguém que vai ter uma visão de águia. Quantas águias tem aqui essa noite? Olha aí. No meio dessa diversidade, Deus sempre vai dar a visão para alguém que é a águia que voa mais alto. E só a águia consegue enxergar as coisas que galinha não enxerga, que pinto não enxerga, que avestruz não enxerga. Só a águia vai no lugar mais alto, mais alto, mais alto, e lá de cima ela tem uma visão plana. Assim são os filhos de Deus, como águias. Eles enxergam, eles sabem aonde estão pisando, eles sabem aonde eles podem sobrevoar, eles sabem aonde eles podem chegar. Então, no meio desses 12, Deus levanta 2 homens para ser contrário à grande maioria. Deus levanta Caleb, e Caleb ergue a sua voz como líder, como alguém que acreditava na promessa de Deus. E Caleb mata no peito, assim, bate no peito. Eu até penso que Caleb era gaúcho, irmão, porque eles vão parar com palhaçada aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No versículo 30 ele diz assim: então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos aminosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então aqueles que estavam divididos disseram: mas que palavra é essa? Como é que você tem tanta certeza? Essa é a convicção daquele que tem o poder da visão de Deus para entrar numa terra prometida, que não se deixa influenciar. Agora você pensa comigo aqui o que eu vou dizer. Quantos já ouviram falar um adágio muito popular que diz assim, que a opinião da maioria sempre vence? Quantos de nós já ouvimos falar isso? Eu vou com a maioria, porque a maioria sempre acerta. Aqui nesse caso, irmão, não.
10 disseram que não tinha como entrar, terra de gigante, era um forte, fortaleza. 2 levantaram e trancaram o pé e disse: não, vocês estão enganados. Caleb vai lá e segura as pontas. Caleb vai lá e fala: certamente subiremos e possuiremos como herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Os outros começaram a reclamar, eles continuam com medo de enfrentar dificuldade. Ou você acha que se Deus te der uma empresa, uma faculdade, Deus te der um curso, Deus te colocar algo na sua mão, para você concluir que vai ser tudo barbada? Deus vai encher de desafio para que você seja aprovado, para que você possa honrar o nome de Deus e dizer: eu venci, eu consegui, eu sou vitorioso. São essas dificuldades que vão aparecer no dia a dia, que vão ser o tempero final para dizer que eu sou filho de Deus, que Deus me escolheu para esse tempo, para essa oportunidade. No versículo 32, ele diz assim: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos nós, aos nossos olhos, como gafanhotos. Eles eram muitos, assim também eram os seus olhos. Essa tribo de Aнаques, eles não eram tão grandes. Eu fui estudar sobre a tribo de Anak e eu descobri que a tribo de Anak, ela usava anéis no pescoço. Se vocês procurar, algumas tribos sul-africanas ainda existem com essa cultura de colocar anéis no pescoço. Eles criam que quanto mais anéis eles tivessem, mais o pescoço ia espichando. Então eles não eram tão grandes, o pescoço que era comprido. O inimigo que desafia não é tão grande assim, ele aparece com algum enfeite, com alguma coisa para dizer que você não vai conseguir mais. Mas Deus é todo poderoso para dizer: olha, a terra que eu te dei, fui eu que garanti, eu que assinei embaixo, o selo é meu, o anel é meu, a ordenança é minha. Mas aqueles que murmuravam enxergavam os filhos de Anak. E todos aqueles que foram influenciados começaram a murmurar. Porque assim que pessoas que não têm uma personalidade firme, são assim pessoas que têm uma fragilidade espiritual, que não têm uma base espiritual boa, elas se deixam se levar. Então qualquer um que fala, pega todo mundo a murmurar, e todo mundo começa a falar a mesma coisa, sendo que ninguém tem certeza daquilo que está acontecendo. Mas Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer te dar uma direção para você. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer confirmar que a terra prometida que Ele está te mostrando é para você pisar e tomar posse. Os que creem, digam aleluia. Então eles foram influenciados. Quando eles foram influenciados, eles começaram a murmurar. Eles murmuraram contra quem? Contra a liderança de Moisés. Alguns deles chegaram a dizer: não, Moisés é muito velho, já está gagá, já não dá mais, nós temos que levantar outro líder. Eles lutavam contra isso. Ao lado de Caleb, aparece um homem chamado Josué, um guerreiro, pulso firme, um caráter imbatível, uma fidelidade para com o pastor Moisés inabalável, uma fidelidade para com Deus, que cria em todas as coisas que Deus tinha colocado. Ele viu o que Deus tinha feito com aquele povo. Ele viu o jeito que Deus trabalhava no povo, que não deixava faltar nada. No capítulo 14, e no verso 9, Josué levanta a sua voz, com uma visão de Deus. Josué levanta a sua voz com uma visão de Deus. No capítulo 14, no verso 9, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão
retirou-se deles, e o seu amparo e o Senhor é conosco, não temais, não temais. Ele disse para os seus companheiros: o Senhor é conosco, não temais. Essa palavra é para todos nós, não temamos, Deus é conosco. Aquele povo tentou apedrejar Moisés, aquele povo tentou acabar com Moisés, levantar outro líder no lugar, pensava que estava com a direção de tudo errado, mas não. São pessoas que não entendiam a visão de Deus para entrar numa terra prometida, dificultavam umas coisas. Eu vou contar um segredo para você, guarde no seu coração. Deus tem uma grande promessa na sua vida. Deus tem uma Canaã prometida para você. Você vai pisar na terra prometida em pouco tempo. Você está entendendo? Mas você tem que encarar essas dificuldades. O problema é que nós temos a tendência de, na maioria das vezes, nós enxergarmos só as dificuldades. Na maioria das vezes nós vamos ver só os obstáculos, agindo exatamente como aqueles 10 homens, aqueles 10 espias, sendo influenciado negativamente. Alguém vai chegar e vai falar alguma coisa, e aí o Maria vai com as outras, não, mas é verdade, isso aqui não vai dar certo. Se eu tivesse sido influenciado há tantos anos atrás, uma vez disseram para mim: não investe tanto em missões, que missões só dá trabalho, esse negócio aí não dá nada na igreja. Nós não estaríamos em tantas nações, nós não estaríamos avançando cada vez mais. O que me traz à memória essa palavra é que as palavras negativas me impulsionavam a dizer: pois agora eu vou te mostrar o Deus que eu sirvo. O que tem que impulsionar você no dia a dia é quando você está fraco, porque isso é fraqueza do homem. Não tem nenhum super-homem, nem uma mulher maravilha aqui. No dia a dia, no cotidiano, nas coisas do dia a dia, vai chegar um dia que nós vamos estar angustiados, vai chegar um dia que a gente vai estar ruim, que nós não vamos estar tão legal. Esse dia é normal, mas para esse dia existe um Deus que vai estar do nosso lado. Então nesse dia é o dia que você vai reafirmar, você vai levantar a cabeça e dizer: não, eu vou vencer, porque a promessa não é minha, a promessa é de Deus. A promessa dos seus filhos é de Deus, a promessa do seu casamento é de Deus, a promessa da sua empresa é de Deus, a promessa do ministério que Deus colocou nas suas mãos é de Deus. Mas em algum momento você se perdeu no meio dessa caminhada, ou por ser influenciado, ou porque você viu algo que te machucou, que te tirou atenção. Porque o primeiro que enxergou os gigantes, o primeiro que enxergou as fortalezas, ele foi lá e contou para alguém. Os demais não tinham opinião ainda, mas aquela palavra foi tão forte que influenciou os outros, e um começou a dizer: ó, mas sabe que é verdade mesmo? O negócio lá é grande, tem muita gente, não sei se nós vamos conseguir. E aí um começou a desistir, o outro começou a desistir, e as coisas foram ficando diferentes. O problema está no que nós estamos enxergando. Os 12 que estavam lá enxergavam as mesmas coisas. O que você está enxergando na sua vida hoje? Uvas ou gigantes? Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa na sua empresa, no seu emprego, no seu ministério. Deus tem uma promessa no seu casamento. Mas o que você está enxergando? Uva, gigante? Ou você está enxergando as fortalezas, as dificuldades? Aquilo que você enxerga é o que vai determinar onde você vai chegar. Aquilo que você enxerga vai determinar o percurso que você vai fazer. Por isso que eles ficaram 40 dias lá. 40 dias espiando, olhando a mesma coisa, 12 homens. Nós podemos
ver cacho de uva, nós podemos ver as romãs, nós podemos ver os figos, nós podemos ver leite e mel, mas às vezes nós preferimos observar, às vezes nós preferimos ficar apenas com as dificuldades. E quando Deus colocar um desafio na sua vida, para você fazer um curso, uma faculdade, para você abrir uma empresa, para você tocar o seu ministério, para você atender a sua chamada, não olhe para a dificuldade, olhe para quem te chamou. O que seus olhos estão enxergando hoje? Uvas ou gigantes? Isso vai ser determinante na sua casa. É por isso que muitos sacerdotes não conseguem mais ter o controle da sua casa. E o primeiro culto começa dentro da nossa casa. Quem manda, quem tem o respeito da casa é o sacerdote. O sacerdote, ele que vai determinar as coisas. Com o consenso da sua esposa, que é a sua companheira, que é a sua auxiliadora, que é a sua ajudadora. Mas quando os papéis estão invertidos, aí tudo vai diferente. Então isso nós temos que começar a olhar com outros olhos. E às vezes eu vejo algumas irmãs orando dentro da igreja, para que o marido venha, para que se converta, para que mude, para que isso, porque se ele não quiser, não adianta. Porque a mesma visão que Deus deu para sua mulher, ela deu para você também. As mesmas dificuldades que a sua esposa passa, você passa também. E assim vice-versa. As mesmas dificuldades que o esposo passa, a esposa também passa. O problema é que a visão, ela tem que ser a mesma. Os dois têm que quererem vencer. Os dois têm que quererem ultrapassar essa barreira, vencer esse obstáculo. Escute o que eu vou dizer. 40 dias espiando a terra, com exceção de Josué e Calebe, permanecem vagando por 40 anos no deserto, 40 anos, valendo 1 ano para cada dia que eles ficaram espiando, até que todos daquela geração fossem mortos. Apenas os seus descendentes foram privilegiados de entrar na terra de Canaã. 40 dias espiaram, ficaram 40 dias caminhando, 40 anos no deserto. Cada dia representava 1 ano, até que todos daquela geração morressem. Todos morreram. Daqueles 12, só entrou Josué e Calebe na terra prometida. Então cuidado quando você tira suas conclusões. Cuidado quando você toma suas decisões precipitadas e você acha que tudo está no seu controle. Porque Deus não vai eximir você das dificuldades. O que Deus vai fazer é te encorajar, o que Deus vai fazer é te incapacitar, o que Deus vai fazer é você ter uma visão de águia, você enxergar coisas que os outros não estão enxergando. Então os anos vai passando, tudo vai passando. O mais lindo de tudo é nós vermos que Josué e Calebe, eles preparam tudo isso para entrarem na terra prometida. Eles preparam tudo isso para aquela geração que pudesse enxergar. Quando Moisés sobe ao monte e não volta mais, então Deus fala com Josué. E Deus só fala com Josué porque tinha certeza com quem estava falando. Pastor, eu preciso que Deus fale comigo. Então você tem que dar essa garantia para Deus, que você escuta Deus, que você vai fazer aquilo que Deus vai te mandar mesmo, que você vai abrir mão de tudo para fazer aquilo que Deus vai falar para você. Essa convicção, se você tiver, é o momento que você vai avançar. Senão você vai dar 1 passo para frente, 3, 4 para trás. Você nunca vai avançar. Pega o testemunho de muitas pessoas que estão aqui dentro da igreja hoje e pergunta como é que foi no início da caminhada. Foi muito difícil. E hoje eu e a Nádia estávamos vindo para cá para o culto e nós vínhamos comentando como é difícil nesse tempo
de pandemia, o mundo espiritual ele é tão pesado, tão carregado, que vem horas que bate um desânimo nas pessoas, que parece que as pessoas não querem mais nada, elas só encontram dificuldades, elas só enxergam dificuldades. Mas se parar um minuto para olhar para trás, o que te faltou? Parar uns dias e olhar para trás, quem era você? Parar um tempo e olhar para trás, o que você era? Ou se você parar e olhar para trás, por que você parou? Por que você não continuou? Porque estava difícil, pastor, eu peguei luta, mas era para continuar caminhando. Essa promessa não é só sua, essa promessa é para a sua primeira, terceira e quarta geração. Essa bênção é até 1000 gerações. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos e seus tataranetos vão colher os frutos que você vai receber de Deus. Josué estava preparado e convicto com isso. Oxalá que nós não venhamos a tomar nenhuma atitude dessas, de encontrar dificuldade e parar no meio do caminho. Ou que Deus permita que, se nós paramos no meio do caminho, que nós erramos a cabeça e dizemos, não, vamos voltar para o lugar onde nós estávamos e vamos continuar tudo de novo. Porque Deus é contigo, Deus é contigo. O que Deus estava esperando? Uma atitude. Eu imagino Deus olhando para aqueles 12 homens, e algum anjo atrevido chegando dizendo, Senhor, eles vão desistir todos. Deus, na sua magnitude, na sua soberania, que Deus sabe de todas as coisas, Deus disse, não, anjo, tu não sabe de nada. Como diz o gaúcho, tem 2 galos cinza lá embaixo, lá que eles não vão flochar o garrão. Quem é, Senhor? Josué e Caleb. Escuta, Josué. Caleb vai falar primeiro, olha o que Caleb vai falar. E Caleb diz, epa, o que está acontecendo aí? Onde é que vocês vieram? Que Deus você serve? Que igreja vocês vieram? Vocês não conhecem o pastor de vocês? Ou vocês acham que o pastor de vocês ele anda sem a direção de Deus? Ou vocês acham que Deus que nos tirou do Egito, Deus que nos trouxe para uma terra prometida, seria homem para mentir? Filho do homem para não falar a verdade? Poderia ele prometer alguma coisa e não cumprir para nós? Então o povo se espiou, eles se olharam todos. Josué levanta do lado de Caleb e diz, tu não está sozinho não, companheiro. Se ficar só nós dois na congregação não tem problema. Um dirige, outro prega, outro canta e assim nós vamos embora. E nós vamos entrar nessa terra. E nós vamos colher os figos. Nós vamos pegar leite, nós vamos pegar mel. Nós vamos colher as uvas. Nós vamos plantar. E essa terra foi Deus que nos deu por herança. Então eu vim aqui para profetizar para você que não é a dificuldade que aparece na sua vida que vai fazer determinar aquilo que você quer. Não é a dificuldade que aparece na sua vida que vai fazer você parar. Deus te trouxe aqui essa noite para te encorajar, para dizer para você que você está no caminho certo. Se esforce, tenha bom ânimo, tenha coragem. Pastor, me dá uma base bíblica disso, para mim entender como é que eu tenho que ter coragem, se eu estou tão dificultoso, está tão difícil para mim, eu estou a fim até de desistir do emprego, da faculdade, eu estou até a fim de desistir da empresa, eu estou até a fim de desistir de tudo. Então sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora e passa o Jordão, tu e esse povo e a terra que eu dei aos teus filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, o poente do sol será vosso termo. Aleluia! Ninguém te sustentará diante de ti os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Agora pega essa aí, levanta a mão direita para cima, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo,
para que tendes cuidado em fazer conforme a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o meu livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo aquilo que nele está escrito, porque então farás prosperar e o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quem pegou essa aí? Ó. A atitude de teu José disse: eu não vou desistir não. Eu estou conjecturando, mas Deus vai lá e diz para o anjo: te falei, aí ó, é dos meus, ó. Sabe como é que Deus enxerga? Deus está dizendo: se eu falei, o Valério não vai desistir. Está lá, está na luta. Aí, não é fácil, mas não vai desistir. Aí chegou e disse: mas viu a Eni está parando. Não está parando nada. Isso é só uma fase, vai passar, daqui a pouco tu vai ver a Eni de novo. Alguém chega e diz: não, mas o Júlio, eu não vi mais o Júlio, não vi mais a Fernanda. E Deus diz: não, é só um tempo, calma aí, estão voltando. Vai dar tudo certo. Vocês vão ver, eles vão entrar na terra prometida ainda. Alguém olhava e dizia: não, mas o Everton, não, a Angelita até desistiu. Deus cutuca o anjo de novo, estou conjecturando, só para você entender, entrar no contexto. Deus cutuca o anjo: calma, tu está muito apurado, tu é anjo, eu sou Deus, faz a tua parte que eu faço a minha. Eu vou entrar na vida do Everton, vou fazer um rebuliço, tu vai ver o que eu vou fazer dele. E o anjo disse: e o Adriano? O Adriano deixa comigo. O Adriano tem outros pensamentos, outros planos, mas ele faz plano, mas quem abre o caminho sou eu. Mas e o Anderson e a Najara? Esses são meus, esse ninguém vai tocar. Então Deus vai preparando, porque Deus nos conhece pelo nosso nome. Deus nos chama pelo nosso nome. Se prepare, porque Deus está mudando muitas coisas na sua vida a partir de hoje. Se prepare para entrar na terra prometida. Se prepare para colher os frutos daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. O que você tem que sempre observar são as uvas, os figos, as romãs. A terra que emana leite e mel. A cidade aonde Deus nos colocou para morar, que essa é a cidade, que é ali que nós vamos prosperar. Naquela área especial que Deus te deu. Se Deus te levantou como enfermeiro, como advogado, como empresário, como vendedor, como vigilante, como taxista, como pedreiro, como carpinteiro, como líder, como chefe, assim Deus vai te prosperar naquele lugar. Como motorista, Deus vai te prosperar naquele lugar. Como servo de Deus, Deus vai te prosperar no teu ministério. Deus vai continuar te sustentando. Mas por que eu passo por algumas dificuldades? Porque Deus quer que você espie, que você enxergue, que você tenha a conclusão sua. Você não pode ir pela opinião dos outros. O problema, Patrícia, é que às vezes nós deixamos nos envolver e nós vamos pela opinião dos outros, viu? Não vai dar certo, para aqui. E aí não espera o tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente do nosso. A tua ansiedade e a tua murmuração distancia da bênção. Quem me entendeu diz amém. Quando você quer apurar o processo de Deus, Deus não faz nós pular degrau, 2, 3 degrau, não, Ele faz você subir degrau a degrau, porque você carrega a honra de Deus. Assim é no seu casamento, assim é na sua empresa, assim é tudo. Você tem que ter a convicção que as suas bênçãos, ela vai gerar bênção para os seus filhos, que as bênçãos que estão na sua mão vai gerar bênçãos para os seus netos, que essa promessa que está na sua vida é reflexo para os seus filhos. É isso que você tem convicção. O que Deus esperava era uma atitude. Diga comigo, atitude. Diga de novo, atitude. Qual foi a atitude? Caleb levantou a mão e disse: opa, eu não vou com a maioria não. Aqui não. Josué encostou do lado dele e disse: estamos juntos, companheiro.
Vamos lá, vamos para a guerra, vamos lutar. Se ficar só nós dois, nós vamos pelejar, mas nós vamos vencer. Deus te trouxe aqui essa noite para você tomar uma posição. Deus te trouxe aqui essa noite para você entender que você é que tem que querer. Não é sua esposa, não é seu esposo, não é seu filho, não é seu irmão, não é seu cunhado, não é sua cunhada. Quem tem que querer é você. Então cria vergonha na cara e toma uma convicção de homem, toma uma convicção de mulher de Deus e diz: eu vou, a partir de hoje eu vou enfrentar isso aí e eu vou vencer, porque essa promessa está sobre a minha vida. Isso vai refletir nos meus filhos e nos meus netos. Mas o primeiro passo, quem tem que dar é você. O primeiro passo é você que tem que determinar que você quer mudar. Quantos creem que Deus está aqui essa noite? Então, se nós cremos que Deus está aqui essa noite, a palavra dele, que é revelada por ele, ela é firme o suficiente para dar uma base para nós poder caminhar. O mar vai se abrir, as muralhas vão cair, as correntes vão ser quebradas e tudo vai ser estabelecido pelo reino de Deus. Essa convicção. Agora eu pergunto: tem alguém que está no nosso meio aqui que não é crente, não é evangélico, não vai na igreja, mas está aqui hoje? Tem alguém? É só levantar a mão que eu enxergo você. Não sou crente, não sou evangélico, não vou na igreja, mas estou aqui hoje. Tem alguém? É só levantar a mão e dizer: eu estou aqui, pastor. Não sou crente, não sou evangélico, não vou na igreja, mas estou aqui. Não tem? Agora olhe para mim. Isso aqui é desafiador. Os sábios vão entender. Olhe para mim. Os sábios vão entender. Tem alguém aqui no nosso meio que estava caminhando, que estava firme, que estava indo, mas por um motivo ou por outro, que eu não quero saber o motivo, parou, vinha vindo caminhando e parou, mas entendeu essa palavra que eu falei hoje? Tem alguém? Eu só quero que você levante a mão. Uma mão levantou. Quando uma mão levanta, é como a mão de Caleb levantando assim, dizendo: eu entendi. Quando a mão levanta, é como a mão de Josué, dizendo: eu entendi, Senhor, então a partir de agora eu vou caminhar contigo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? É só levantar a mão. Talvez o inimigo das nossas almas fique dizendo: não levanta a mão porque é vergonhoso, não levanta a mão porque é isso. Não, isso é trabalhar do diabo. Quando você levanta a sua mão, você está declarando no reino de Deus, dizendo assim: aqui eu vou tomar posse daquilo que é meu, ninguém mais vem me tirar dessa jornada. A pergunta é: tem alguém que parou no meio da caminhada aqui? Mais uma mão levantou. Diga aleluia. São duas mãos que levantaram. Glória a Deus. O que nós precisamos é isso, é de coragem, de pessoas que acreditam nesse mistério, que acreditam nesse potencial de Deus. Se o Deus que nós servimos, ele é tão grande assim, por que nós vamos desistir? Pode cortar a filmagem aí. Por que nós vamos desistir? Por que nós vamos parar? Se Deus que nos trouxe aqui, se Deus que prometeu tudo isso para nós.